o Jonatas, a Brenda passar aqui. Vem aqui acima com a sua filhinha. E os convidados também podem vir aqui. E eu quero também convidar aqui. Você pode aplaudir a Deus pela sua família linda que tomou essa decisão de consagrar, apresentar a sua filha ao Senhor. Eu quero também chamar aqui João e a Camila, né, que vão estar apresentando não somente o Zion, mas também o Killian, né? Os convidados, os padrinhos podem subir aqui. Nós vamos juntos. Nós estamos realizando algo que o próprio Jesus, pelo qual Jesus passou. A Bíblia diz que os pais de Jesus, Maria e José, os pais terrenos, também fizeram isso. É lindo porque Jesus, tudo que Jesus pede de nós, Ele fez. Ele se batizou, é por isso que nós nos batizamos. Jesus foi apresentado. Então, se Jesus foi apresentado, precisou ser apresentado, quem dirá os nossos filhos? Está comigo, igreja? Então nós vamos orar por eles. Rafa, vou chamar minha esposa aqui para subir aqui e orar junto comigo. Normalmente a gente chama os nossos líderes de gerações também, mas hoje eles estão um pouquinho resfriados, aí eles quiseram manter distância dos bebês. Então nós vamos respeitar isso. Mas eu quero que você entenda o que vai acontecer aqui. Nós não cremos, né, não seguimos a linha de batizar bebês, porque nós cremos que o batismo é para quem tem a consciência daquilo que está fazendo, daquilo que está participando. Mas nós sim apresentamos ao Senhor as nossas crianças, os bebês. Foi o que Ana fez quando ela gerou Samuel. Ela entregou Samuel ao Senhor e disse: Senhor, esse aqui é o filho pelo qual eu clamei, chorei, mas é teu. Samuel se tornou provavelmente o maior profeta da antiga aliança. Então nós vamos crer que os planos de Deus vão se realizar na vida da Aurora. Nós cremos que os planos de Deus vão se realizar na vida da Aurora, na vida do Zion e na vida do Killian. Tá? Então eu quero convidar a igreja a estender suas mãos aqui. Vamos ficar em pé, igreja? Fica em pé. Estenda suas mãos aqui para essas famílias. Eu vou pedir para os pais se ajoelharem. Tá? Alguém? Vem cá. Pega aqui a Aurora, por favor. Obrigado. Não precisa ser modo Rei Leão, não. Mas pode. Vocês entendem? Amém. Estenda suas mãos aqui para essas crianças e os pais. E vamos orar, abençoar e declarar profeticamente sobre a vida deles a palavra de Deus. Amém. Senhor, nós queremos essa manhã vir diante de Ti, Pai. Nós queremos, Pai amado, em um ato, Senhor Deus, de gratidão. Porque eu tenho certeza que isso, decidir apresentar os nossos filhos a Ti, é um ato de gratidão por aquilo que o Senhor tem nos dado. A palavra diz que os filhos são herança de Deus. Herança se cuida, herança tem valor e herança multiplica. Nós declaramos, Senhor Deus, que destes filhos virão frutos, não somente terrenos, naturais, mas espirituais. Nós declaramos sobre a vida da Aurora, Senhor Deus, Pai, nessa manhã, Pai amado, que a Tua unção já possa, Senhor Deus, envolvê-la, Pai. Que ela seja protegida por Ti, que ela seja guardada por Ti, que o Senhor seja o pastor dela e que nada, absolutamente nada vai faltar na vida da Aurora, Senhor Deus Pai. Nada, Senhor Deus Pai, no aspecto físico, emocional e espiritual. O Senhor é o pastor dela. Nada faltará, Senhor Deus. Ainda, Senhor Deus Pai, que na vida dela, ela passar, Senhor Deus Pai, por vales, o Senhor estará com ela. No nome de Jesus, os Teus anjos estarão acampados ao redor dela, Pai. Assim como Ana apresentou Samuel, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, a essa família, Jonatas, Senhor, em nome de Jesus, eles apresentam a Aurora a Ti nessa manhã, Pai. Declaramos sobre a vida dos pais também, Senhor Deus, sabedoria, Pai, no nome de Jesus, para que eles possam criar, assim como diz Provérbios, a criança do caminho certo, e deste caminho ela nunca se apartará.
em nome de Jesus, dá sabedoria, sabedoria divina, a mesma sabedoria que esteve sobre Salomão, esteja sobre eles para administrar a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Nós consagramos e entregamos a Aurora, se Deus, devolvemos ela a Ti, porque delas, de Ti ela veio, Pai, no nome de Jesus. Estamos aqui também, Pai amado, consagrando a Ti e entregando a Ti, Pai, o Zion, Senhor, o Killian, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a vida deles, nós declaramos sobre a vida deles, Senhor Deus, que o Senhor também possa dirigir os seus passos desde agora, Pai. Eles são crianças, mas a Tua palavra declara, Senhor Deus, que a história deles o Senhor já escreveu antes deles serem formados. A história do Zion, a história do Killian já está escrita, já foi selada, e no tempo de Deus já foi consumada, já aconteceu. Nós declaramos, Pai amado, que nada possa impedir eles, Senhor Deus, de viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus, Pai amado. Declaramos que cada detalhe dessa história seja vivida, Senhor Deus, por completa, na íntegra, em nome de Jesus, Pai. Declaramos sobre a vida do João também e da Camila, Senhor Deus, sabedoria, essa mesma sabedoria, Senhor Deus, Pai, que o Senhor concedeu aos grandes homens de Deus que o Senhor levantou, Pai. Os pais de Jesus, Pai amado, precisaram dessa sabedoria, mesmo criando o Filho de Deus, eles tiveram sabedoria para levá-lo ao templo, Senhor Deus, constantemente, Pai, para criá-lo em Teus caminhos. Então a mesma sabedoria, a mesma virtude que o Senhor derramou sobre José e Maria, derrama sobre o João, derrama sobre a Camila, no nome de Jesus. E assim nós consagramos essas crianças a Ti, eles são Teus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os certificados estão ali na mesinha? Tirar uma foto aqui rapidinho, espera aí. Não, ali, ó. Isso. Obrigado, gente. Obrigado. Tirar uma foto aqui com eles primeiro? Preocupa não, porque ela vai acostumar com o barulho da igreja, né? Você pode tomar o seu lugar, vamos para o Lake News. Olá, sejam bem-vindos a mais um Lake News. Ei, você que está aqui pela primeira vez, nós estamos muito felizes em te receber. Passe lá no balcão do Welcome, que nós vamos ter um tempo de conversa, vamos te dar um abraço e um presente. Esperamos por você. Já pensou em fazer parte da nossa família espiritual? Nós temos os nossos grupos de comunhão, os nossos GCs. Eles acontecem semanalmente em vários endereços e nós contamos com a sua presença. Ei, você já pensou em ser um voluntário aqui na Lagoinha? Porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. Nós também queremos te convidar a fazer parte do nosso propósito de ser uma igreja grande para servir e pequena para se importar. Olá, mulheres da Lagoinha Washington, aqui é a pastora Rafa com um convite muito especial para vocês. No dia 7 de março, às 11 horas da manhã, nós teremos nosso chá de mulheres e será um tempo preparado para você. Vai ser um momento muito especial de alegria, comunhão e muita presença de Deus. Venha e traga mais uma amiga. Se você precisa de encorajamento, renovo e comunhão na presença do Senhor, esse encontro é para você. Esperamos você. E agora, fiquem com a nossa programação da semana. Quarta-feira, 8 p.m., nós temos o nosso culto Fé. E se você tem entre 13 e 18 anos, fique atento às páginas do Rocket. Mas se você tem mais de 18 anos, fique atento às páginas do Legas. E no domingo, nós temos o nosso culto das 10h30 da manhã. Você não pode perder, a gente te espera. Ficamos por aqui, tenha uma ótima semana. Lagoinha Washington Church, bem-vindo ao novo! Faz mais barulho aí, Lagoinha!
Aleluia. Glória a Deus. Gente, alguns avisos aqui. Hoje nós receberíamos os pastores Eduardo e Giovana, que vieram de Brasília, né? O pastor Eduardo, ele é militar, vai trabalhar aqui 2 anos, né? E hoje nós receberíamos ele aqui, até tinha um vídeo preparado para eles, mas infelizmente eles tiveram que levar o bebezinho para o hospital, estava passando muito mal. Então orem por ele, se Deus quiser, eles vão estar aqui domingo que vem, a gente vai receber ele como igreja, amém? Estivemos com eles ontem, e realmente desde ontem o bebezinho estava ruim, mas em nome de Jesus vai passar, vai melhorar, e eles estarão aqui conosco domingo que vem, amém? Eu queria convidar aqui alguém que tem um testemunho para compartilhar, muito forte, e eu queria chamar aqui a Andreziana. Vem cá, André. Pega aqui qualquer... Ela vai compartilhar um testemunho com vocês. Vai lá. Bom dia, Lagoinha. Gente, só o Espírito Santo para fazer eu subir aqui para falar, gente. Cantar é fácil, mas falar é difícil. E eu escrevi no meu notas do celular porque eu tenho TDAH e eu posso esquecer do que eu vou falar. Mas o Espírito Santo já vem me incomodando há bastante tempo para falar isso. E aí essa semana o meu esposo me encorajou. Chegou e falou pro Atos, o Atos falou: tá, então bora ir no domingo aí contar esse testemunho, né? E eu falei: ok, aqui estou, né, para contar sobre o que está acontecendo na minha vida. E eu, desde o ano passado, tenho meio que desafiado Deus em respeito do meu dízimo. Porque era uma pessoa que dava dízimo, aí chegava uma semana, eu falava: eu acho que eu tô com pouco dinheiro, eu não vou dar dízimo. Era meio aquela coisa de dou e não dou, e a minha fidelidade não estava sendo concreta. E eu era uma pessoa que eu trabalhava muito. Quem me conhece de perto sabe que eu trabalho com limpeza, e além da limpeza eu fazia Amazon. E eu não descansava, eu dormia super pouco, tinha várias crises de ansiedade por conta de não dormir. Eu dormia em média de 2h30, 3 horas numa noite. Eu ia trabalhar de madrugada às 3 da manhã, fazia Amazon. De lá ia limpar as minhas casas, saía das minhas casas e eu acabava indo ainda fazer outro Amazon à noite. E eu não tinha vida, eu não descansava, eu era sempre assim, constantemente. E o meu marido por várias vezes me pedia para parar. Ele falava: amor, isso não está te fazendo bem. Tu não dorme, tu não relaxa. E eu falava: eu preciso trabalhar. Só que quanto mais eu trabalhava, menos dinheiro eu tinha. Eu cheguei uma época em que eu não tinha dinheiro para ir no supermercado. E eu falava: para onde está indo o meu dinheiro? Eu não via para onde estava. Eu falava: gente, eu estou ganhando bem, eu trabalho, por que eu não tenho dinheiro? E o ano passado, chegou num domingo, eu falei: Deus, eu vou começar de verdade a ser fiel. Toda semana eu vou dar o meu dízimo. E porque na Bíblia eu aprendi que a gente tem que fazer prova de Deus, não é? E não era questão de barganha com Deus, mas eu falei: eu vou ser fiel toda semana. E nesse domingo, desafiando o improvável, o meu carro quebrou. E era a transmissão do meu carro. E quem conhece de carro sabe que é bastante dinheiro. E nesse tempo eu fui levar para consertar e era $5.000 o conserto do meu carro, que eu não tinha. E eu pensei: e agora o que eu vou fazer? Eu conversei com uma amiga minha, que é minha cliente, e ela me emprestou esse dinheiro. E para descontar $50 por semana. Isso foi ela que propôs, porque ela falou: eu não quero te emprestar esse dinheiro e chegar lá na frente e te faltar. E não me faz falta, ela falou, esses 5 mil. Eu vou te emprestar e a gente desconta $50 por semana. E assim ela fez. E ela falou depois, na próxima semana: Anne, eu vou te aumentar $50 da tua semana. E
eu só agradeci a Deus porque desde então o meu carro ficou 2 meses parado na mecânica. E eu não podia trabalhar com o meu carro, meu marido que estava levando no meu trabalho, todas as minhas casas, e eu não podia fazer Amazon. E nesse tempo que eu fiquei 2 meses sem fazer Amazon, e o meu marido tendo que levar no meu trabalho, e eu fui fiel no meu dízimo toda semana sem falha. Desculpa, gente, é difícil de falar assim. Mas Deus acabou mostrando que Ele é fiel para quem dá o passo. Porque na hora mais improvável que eu ia dizer assim, não, agora eu não vou dar dízimo, agora eu estou trabalhando menos, eu estou ganhando muito menos. Eu fui fiel toda semana. E além dela me aumentar $50 toda semana, que era o que eu tinha que pagar para ela, depois de algumas semanas ela chegou, Anny, eu não vou te cobrar mais os 5 mil. Eu estou te dando esses 5 mil e além desses 5 mil eu estou te aumentando mais $50 por semana. E Deus mostrando mais a fidelidade dele ainda. O meu schedule está aumentando. Hoje eu dou emprego para o Miguel, para o meu filho. E minha casa estava 2 anos para vender. Chegava na finalização, dava algum problema, qualquer coisa e não finalizava a venda. Passou vários compradores e nada funcionou. E graças a Deus, a venda da minha casa está concluída no Brasil. E além de mais Deus ser tão maravilhoso, eu consegui finalizar o processo do meu Green Card, que estava difícil, porque vocês sabem que isso é investimento financeiro. E graças a Deus a gente mandou todos os documentos e agora é só esperar. Então eu quero dizer para vocês que dar o dízimo é um passo de fé. Dá o teu passo de fé, teu passo de coragem, que Deus vai provar, que Ele vai honrar o teu passo de fé. Porque é de verdade, isso acontece, e eu sou prova viva de que Deus te honra quando tu dá o teu passo de fé. Amém, Lagoinha? Que sirva para vocês aprenderem. Eu sou fiel ao dízimo e Deus vai me honrar. Assim como Ele está me honrando, Ele vai honrar todos vocês. Amém? Obrigada, gente. Aleluia. Eu ia trazer uma palavra de dízimos e ofertas, mas isso aqui é uma palavra melhor do que essa, irmão. Só para não ficar nas nossas palavras, eu vou ler só o versículo que a Anny viveu. Ela viveu uma passagem na Bíblia. E essa passagem na Bíblia diz assim: o meu Deus suprirá todas, não é só dinheiro, é green card, é tudo, é saúde, é tudo, são todas, não é algumas, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso aqui não é uma persuasão de Paulo para as pessoas darem, isso aqui é uma resposta de Paulo para quem já deu. A igreja de Filipos já tinha ofertado e apoiado e ajudado Paulo enquanto ele estava preso. A igreja de Filipos era uma igreja que passava necessidade. Isso aqui é um resultado não de qualquer oferta, uma oferta sacrificial, que foi a que você deu. Oferta sacrificial tem um poder que nenhum outro tipo de oferta tem, irmão. Então, viva. A partir de hoje você vai começar a se alegrar nos momentos em que você estiver passando necessidade e Deus falar: filho, vem, traz aqui para o altar, porque eu suprirei todas as necessidades que vocês tiverem em Cristo Jesus. Amém? É uma resposta a quem já deu, não uma persuasão para quem ainda vai dar. Em nome de Jesus. Anny, obrigado por compartilhar. Foi maravilhoso o testemunho. Uau, meu Deus. Aqui estão os meios de contribuição. Você que usa Zelle, usa diretamente para o We Got It, né? Como eu falei aqui, está indo diretamente para o aluguel da igreja. O financeiro também está aqui, você que já está mais acostumado com o financeiro, LWC Financeiro, Cash App, PayPal, temos maquininhas aqui, se você quiser usar cartão, e as salvas. Amém? Então Deus abençoe, que Deus possa, que você também, irmão, possa viver esse testemunho. Amém? Em nome de Jesus. Oramos.
Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigado por esse momento que é, como sempre falamos aqui, ainda é adoração. Na verdade, é o momento mais literal da adoração, porque a adoração é entrega. Nós cantamos adorando, nós nos entregamos cantando a Ti, mas não há nada melhor do que nos entregarmos a Ti, entregando aquilo que o Senhor nos deu, uma parte daquilo que o Senhor nos deu. E eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai amado, que vai semear, que vai depositar aqui no Teu altar. Não é na Lagoinha, eu acho, é no Teu altar, Senhor Deus. Que os celeiros transbordem, Pai amado, que as sementes continuem se derramando sobre a vida deles, e que cada um aqui possa viver essa passagem que lemos em Filipenses 4,19, a necessidade de ser suprida em todos os momentos, em todas as áreas das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Do teu lado você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode tomar seu lugar. Benção, igreja. Nós estamos aí nessa transição, né, para realizar só o nosso culto da manhã nos domingos, e depois em breve vamos abrir o nosso culto das 9:30 da manhã, amém? Quem sabe aí um culto em inglês, um culto em espanhol, não sei, tá? Deus está revelando aí algumas coisas. Alguém conhece pelo menos uma pessoa que fala espanhol aqui, um hispano? Levanta a mão se você conhece pelo menos um hispano. Então te prepara, que é você que Deus vai usar para trazer essa pessoa para aqui, tá? A la iglesia Lagoinha. Igreja Lagoinha del Reino de Deus, Assembleia de Deus Pentecostal. Vamos colocar todos os nomes. Assim ninguém vai ter desculpa. Eu sou assembleiano, não, né? Lagoinha Assembleia de Deus. Sou batista, é Batista Assembleia de Deus, presbiteriana, universal, né? Gente, alguns avisos aqui. Você que está nos visitando pela primeira vez, olha aqui, ó. Esse QR Code, você vai. Isso aqui é da turma, tá? Olha só. Nós temos um curso de estudo bíblico básico mais profundo. Você que esqueceu talvez o que é a Bíblia, o que é fé, salvação, não é só para novo convertido, é para qualquer pessoa que queira fazer uma reciclagem das coisas básicas, princípios básicos da fé. Nós vamos iniciar nossa turma de março, esse mês. Então, entra lá no grupo, nós vamos passar as informações. É tudo online, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Você que sabe que precisa se aprofundar mais, né, nas escrituras, na vida com Deus, isso é para você. Aqui nós temos 6 passos para você dar aqui na Lagoinha, viver tudo que a igreja tem para te oferecer. Café de novos membros daqui a 2 meses, batismo também, mesmo domingo do café dos novos membros. Um GC, se você não participa de GC ainda, cadê o GC da igreja? Está aí? Glória a Deus, olha aí que lindo. Povo feliz, gente. Carisma, em nome de Jesus, esse ano. Voluntário, você pode aplaudir os voluntários dessa manhã? Glória a Deus pelos nossos voluntários. E você também pode se tornar um. Só entra no grupo, você que quer servir, e você que quer se tornar um aluno aqui dos nossos cursos de gerações. Você queria falar alguma coisa a respeito, Leandro, hoje? De gerações? Vamos fazer o curso das mulheres, tá? Então, mulher, você que viu aí os stories, as mulheres que fizeram, né? Sempre chorando, mas de alegria, não é de tristeza não, né, mulher? De alegria, cura. Você pode participar agora, tá? Vai ter a turma das mulheres. Amém, igreja? Só mais um aviso aqui, olha só. Culto fé, culto de campanha, glória a Deus. E mês de março vai ser campanha da família. Amém? Então, ó, quarta-feira iniciamos essa campanha nova. Deus já colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você. Eu tenho certeza, irmão, que vai te abençoar. Então, esteja aqui quarta-feira às 8 horas da noite. Temos fichas aí ou não disponíveis? Tem? Então, ó, você que quer. Quantos aqui precisam mais da presença de Deus na sua casa, na família? Levanta a mão se você precisa disso. Então, ó, pode entregar as fichas para essas pessoas que estão com suas mãos levantadas. Você pode colocar aí tudo que você quer que Deus faça na tua família, irmão. O que você está precisando de Deus. Minha família, pastor, minha família está precisando de, não sei, restauração, casamento, os filhos, pais.
Deus quer fazer uma obra linda através da tua família, irmão. Então não fique de fora dessa campanha. Quarta-feira à noite, se você não quiser pegar a ficha hoje, você pode pegar quarta-feira também, amém? Tem mais alguma coisa? Estou esquecendo mais alguma coisa? Não, você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não pegou sua lembrancinha, depois do culto, passa lá para a gente dar um abraço e te entregar o presente, amém? Não um beijo, mas um abraço. Glória a Deus. Pastor Fábio, diretamente de Orlando. Chega aqui, meu amigo. O sinal do povo voltando do exílio, né? Foi em 3 etapas. A volta do exílio foi em 3 etapas. Para Jerusalém. Obrigado por passar aqui para a nossa igreja e lembrar de nós, né? Eu sei que não é Orlando ainda. Amém? E deixa Deus te usar, irmão. Estenda suas mãos aqui, pastor Fábio, para Deus falar como Ele sempre falou através dele. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, pelo teu filho, teu servo, Senhor, que tem se disponibilizado, Pai amado, a edificar o teu reino, Senhor Deus, conjuntamente com sua família, Pai, que tem respondido ao chamado, Pai, dado o seu sim, Pai. Te agradecemos por ele estar aqui hoje conosco, Pai amado, para compartilhar não a palavra que vem dele, mas a palavra que vem de ti através dele, Pai. Nós declaramos, Pai amado, que sairemos daqui com algo da tua parte, no nome de Jesus. Amém, amém. Deixa Deus te usar, meu amigo. Glória a Deus, amém, igreja? Dá mais um forte aplauso para Jesus, vai, Ele merece, a Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a adoração. Ele merece, o nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Que recepção calorosa, irmão. Deu até um grande desejo de voltar. Quem sabe, né? Amém. Olha, Jesus, amém. Glória a Deus por isso. Quem sabe, né, irmão? Vai que o vento sopra, a gente tem que ser guiado, né? Se Deus soprar, falar vai, a gente vai. Se Deus falar para, a gente para. Se Deus falar senta, a gente senta. Deita, a gente deita. Dorme, a gente dorme. O que Deus manda, a gente obedece, né? E é rápido, é rapidinho. Chega aqui mais rápido que o avião. Glória a Deus, minha gente. Pastorados, pastora Rafa, que alegria, muito obrigado. Eu vim passar aqui 2 dias em Washington, Maryland, toda a região aqui, né? Damascus. Liguei para o pastorado, falei, se que você quiser e desejar, né? Lógico, né? Abrir um espaço nesse altar, nesse santuário, onde é o Santo dos Santos, onde só os profetas, os grandes pisam. E se você quiser me dar uma oportunidade, de poder pregar no domingo, estarei aí no domingo. Mas é para já, pode vir então e traga uma palavra aqui para o povo. E eu estou muito feliz, irmão. Confesso que é uma alegria muito grande poder retornar aqui. Lagoinha Washington é minha casa, né? Aprendi muito aqui, cresci muito, vi o desenvolvimento que Deus está fazendo, que Deus tem feito, tem acompanhado. Então eu sinto parte, né? Me sinto parte dessa casa. Trago um abraço da minha esposa Gislaine, o Jean, a Giovana, meus filhos. Mando um abraço para a galera, para os amigos. Mas nós estamos ali em Orlando porque Deus soprou a gente para estar ali, não sei por quanto tempo também, não sei até quando, mas por enquanto estamos servindo ali na nossa Lagoinha Global, e Deus tem nos ajudado, nos orientado, e tem sido momentos de aprendizado, sempre aprendizado, irmãos, a gente sempre está aprendendo, né? Isso é importante. Com Deus é uma escola. Eu digo que Deus me trouxe aqui para os Estados Unidos para fazer um doutorado. Eu estou fazendo um doutorado aqui, irmão. Agora pergunta para mim, que doutorado que você está fazendo? Só um, só? Pergunta à igreja, que doutorado? Essa foi para ensaio, pode ser? Vai. Diz assim, que doutorado que você está fazendo? Vai, 1, 2, 3. Doutorado de provação, irmão. Você... aí, olha a turma. Se você está passando por algum tipo de prova, eu sei que tem gente que não passa prova, irmão. Só olhar no cabelo, já vê que esse cabelo nunca viu prova na vida, né? Um cabelo bonito, não é igual o meu, assim, Crente na prova, irmão, é olheira, é sem cabelo, barriga cresce, o negócio fica torto, e é complicado, né? Mas se você está passando algum tipo de prova aí, quiser falar comigo,
Eu fiz algumas matérias já, eu posso te dar uma orientação aí, para Jesus te ajudar nessa caminhada aí, tá bom? Nessa trajetória de prova, né? Brincadeiras à parte, né? Mas também temos as vitórias aí, temos conquistado muitas coisas, né? Mas o Senhor nos leva e eu digo que o crente, ele acompanha a prova e luta, irmão, não tem como. Você pode estar nos Estados Unidos, no Brasil, Japão, seja para qualquer lugar que você for lá, você vai encontrar algum tipo de dificuldade, algum tipo de prova, né? Mas você vai crescer, pode ter certeza disso. Eu tive no GC sexta-feira e aí o amado irmão, né, me ligou 7 horas da noite. Pastor Fábio, eu sei que você está por aqui, não pode ir lá ministrar alguma coisa para a gente? Falei, assim, no fogo, no tiro, né? Mas o Espírito Santo colocou uma palavra naquele exato momento ali que o Ivo me telefonou. E o Espírito Santo falou para me levar uma simples pergunta para aquele GC. Por que é que o crente sofre? Né? E a gente debateu ali por alguns minutos ali sobre o sofrimento do crente, o porquê, qual o propósito. E hoje eu quero falar nessa manhã sobre algo concernente a essa questão. Por que é que o crente sofre, né, irmão? Por que é que a gente passa prova? Porque o sol nasce para justos e injustos, para negro, para branco, para magro, para gordo, né? E a provação também. Então lá fora tem pessoas que não servem a Deus, mas também passam algum tipo de prova, passa por algum tipo de dificuldade. Agora a gente entra em um conflito mental aqui, internamente, às vezes em uma DR com Deus, porque você serve a Deus, você vem na igreja, você é dizimista fiel, você faz tudo da melhor forma possível, né? Você tenta fazer o possível para não pecar contra Deus, mas a gente também se depara com provações e lutas e guerras. Aí você entra em conflito, mas por quê? Estou tentando fazer o melhor de mim, estou tentando caminhar pelo caminho da santificação e eu me deparo com uma situação dessa. Então a gente enfrenta algumas lutas e hoje eu vou falar algo aqui e vamos ver se a gente consegue esclarecer, né, essa dúvida no nosso coração. Eu quero pregar sobre um tema, não sei se está aí na tela. Isso, olha lá. Sua estadia acabou. Saia da caverna. Amém? Sua estadia acabou. Quando acaba a sua estadia no hotel, ou você paga novamente, ou você tem que sair, né? Ou sai, não tem jeito, né? Você pega aí um Airbnb, né? Você é obrigado a sair porque já tem outra pessoa que vai entrar no seu lugar. Então, se a estadia acabou, você tem que sair. E hoje eu quero falar sobre um profeta, um dos maiores profetas que a Bíblia fala. Um homem extraordinário. Um homem que você olha para ele e você pensa que ele é um semideus. Pelas experiências que ele teve. Experiências extraordinárias e sobrenaturais. A forma que Deus usou a vida do profeta Elias. Só que o apóstolo Tiago, ele deixa bem claro, através de uma revelação do Espírito de Deus, para a gente poder entender um pouco. E ele escreve lá que o profeta Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Então a provação, nós vamos entender que a luta, a guerra, a dificuldade, não é somente para quem não é espiritual, ou para quem não está muito firme na igreja, ou para quem vem na igreja uma vez por mês, ou para quem não serve a Jesus com uma proximidade maior. Não, a provação é para aqueles que também são espirituais. A provação vem, o dia mal vem, as dificuldades vêm, para aquele que você olha para ele e aparentemente ele é o cara espiritualmente falando. Assim como o profeta Elias. Então um dos maiores profetas que a Bíblia fala, em um momento extraordinário, onde ele estava no auge de algo acontecendo sobre o povo de Israel, de repente o profeta Elias se vê em uma caverna depressiva, angustiado, triste, pedindo a morte. Olha só. Que situação. Um dos maiores profetas que a Bíblia fala, que viu sinais, prodígios e maravilhas, de repente está dentro de uma caverna, depressivo, cheio de angústia, frustrado, decepcionado e pedindo a morte para Deus. Já pensou nisso, irmão? É algo meio louco de se pensar, né? Eu quero falar um pouco do contexto histórico onde o profeta Elias surge.
profeta Elias surge e ele não tem muita informação. A Bíblia fala que ele era um tesbita da cidade de Tesbe. Ele surge no cenário em Israel, mais precisamente na capital Samaria, e confronta na época o rei Acabe. Depois do confronto, esse profeta some de cena. E dentro do contexto histórico onde o profeta Elias surge, nós encontramos uma transição, ele está acompanhando uma transição de reis ímpios, pagãos, sobre o povo de Israel. O texto vai dizer que antes de Acabe assumir, Acabe foi quem teve mais contato com o profeta Elias. Acabe é filho de um rei chamado Onri. E esse rei chamado Onri, a Bíblia vai dizer que ele envergonhou a Deus, fez o que não agradava a Deus, sendo um dos piores reis de Israel, onde ele afrontou a Deus, e foi um rei que foi o pior rei até o momento de todos aqueles que o antecederam. Esse é o rei Onri. Depois do rei Onri, vem o rei Acabe, filho de Onri. Quando Acabe surge no cenário, a Bíblia vai dizer que Acabe também envergonhou a Deus, fez coisas totalmente abomináveis aos olhos do Senhor, praticou situações onde se distanciou de Deus, pecados de inúmeras formas. Só que Acabe foi o pior rei de Israel, mais do que os reis que o antecederam. Olha só que interessante. Então, quando você olha para a vida do rei Acabe, ele pega todos os reis maus de Israel, todos os reis pagãos, todos os reis ímpios, coloca no saco e fala assim: eu fui melhor do que vocês. Em questão de ser um rei ruim, um rei que praticou coisas ruins aos olhos de Deus. É nesse cenário que o profeta Elias vai surgir. A situação religiosa está tão complicada, tão delicada, ao ponto de dizer que o rei Acabe, ele casa-se com Jezabel, filha de Etbaal, um sacerdote de Baal. Ela cresce em um ambiente onde o seu pai adora Moloque, oferecendo sacrifícios de crianças a Baal. Ela cresce nesse ambiente e ela se torna uma profetisa do deus Azera. Na mitologia antiga, Baal é esposo de Azera. E ela cresce nesse ambiente e ela se torna uma sacerdotisa a Azera. Então Baal, ele recebia a adoração dos profetas, dos seus sacerdotes, do povo que o adoravam, através de um sacrifício de crianças. Ou seja, Baal, o deus da agricultura, da fertilidade, o deus da chuva. Então todas as vezes que eles queriam que a chuva descesse sobre a terra de Samaria, para que houvesse a produção do alimento, eles ofereciam crianças no altar de Baal, para que Baal os respondesse com chuva, porque eles consideravam Baal o deus da agricultura, e eles pudessem ter a sua colheita. Já Azera, eles adoravam a Azera em um culto de orgias, prostituição ritualística, dentro desse contexto de Samaria. Então o profeta Elias, ele surge em um contexto onde a idolatria, a prostituição, a adoração a Baal está sendo muito forte. A mulher de Acabe, Jezabel, olha só o que ela faz. Estou falando no contexto para você entender onde é que o profeta Elias está. A mulher de Acabe, Jezabel, ela traz de Sidom 450 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetisas de Azera, introduz o culto de adoração, oficializa o culto de adoração em Samaria, para Baal e para Azera, mata quase todos os profetas em Israel. Olha só, ela cancela o culto de adoração a Deus, e agora oficializa a prostituição, a orgia, com templos, com santuários, onde as pessoas, quando iam adorar a Baal, levavam as crianças, ofereciam as crianças em adoração, matavam as crianças. A adoração a Azera, eles faziam seus cultos ritualísticos de prostituição, de orgia, de algo absurdo, abominável diante de Deus. Matam os profetas que haviam em Samaria, quase todos,
porque depois a gente vai encontrar que teve 7.000 joelhos que não se dobraram. Matam alguns profetas dentro de Samaria, olha só, e cancela o culto ao Deus de Israel e domina todo o território. Coloca os sacerdotes de Baal, Acabe coloca os sacerdotes de Baal, as sacerdotisas de Azera, para fazer a organização da adoração a todo esse ambiente de idolatria e prostituição. O que era mais conveniente, irmão? Acabe e Jezabel procura os profetas do Deus de Israel, está matando todo mundo. Agora surge nesse cenário quem? O profeta Elias. Tão louco da cabeça que o profeta Elias está lá nas montanhas de Gileade, no deserto, bem tranquilo, e ele desce dessas montanhas, e é aqui que surge nesse cenário. Para quê? Para confrontar Acabe. Porque todas as vezes que a Bíblia vai falar que um profeta é levantado por Deus, é porque algum profeta, algum sacerdote, algum rei está praticando algo que não é comum, que não condiz com aquilo que Deus quer. Então Deus levanta um profeta para vir confrontar. E nesse cenário surge o profeta Elias para confrontar o rei Acabe. Ele desce, e o seu primeiro ato profético que nós encontramos, ele desce e libera uma palavra para Acabe e fala assim, ó, diga para ele que durante 3 anos e meio a água não vai descer sobre essa terra. E conforme a minha palavra, tá? Não é conforme a palavra de Deus, não. Tem autoridade ou não? Diga para Acabe que conforme a minha palavra, não vai descer orvalho nem água sobre essa terra por 3 anos e meio. Sabe o que ele estava querendo dizer? Baal não é o Deus da agricultura? Vocês não oferecem sacrifício a Baal com crianças, com sacrifício de crianças e a holocaustos? Então diga para ele que um simples profeta está aqui para dizer que Deus não vai mandar água para essa terra para mostrar quem é o Deus desse lugar. Olha que forte. E o texto vai dizer que por 3 anos e meio não chove. Deus dá uma ordem para ele agora, sai daí porque esse negócio vai ficar feio para você. Você vai ser sustentado por uma viúva, corvo, vai levar pão para você, vai levar carne. E ele foi sustentado por este período. Depois dos 3 anos e meio passados, o período em que não desceu água, não desceu chuva, ele se apresenta novamente, porque Deus dá ordem para ele, se apresenta a Acabe novamente. Ele desce das montanhas de Gileade, onde ele está escondido lá, sendo sustentado por corvo, se apresenta a Acabe. Acabe vem para ele e fala assim, você é o perturbador de Israel? Não sou perturbador de Israel, você que está perturbando aqui a nação de Israel. Você que é o louco da história, não sou eu. E confrontando a Acabe, ele manda uma mensagem, reúna todos os 400 profetas de Baal. Reúna os 450 profetisas aí de Azera, no Monte Carmelo, para um grande desafio. Ali nós vamos ver e experimentar quem é o verdadeiro Deus desse lugar. Olha só. O texto vai dizer, você deve conhecer a história, se não conhece, leia 1 Reis, capítulo 19, ali você vai encontrar 18. Que ele reúne os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera, para um grande desafio no Monte Carmelo, onde eles levantam altares, clamam a Baal, um período de meio-dia, e Baal não responde. Depois o profeta Elias levanta um altar, clama ao Deus de Israel em uma simples oração. Irmão, que oração poderosa e forte. Estou tentando caminhar para ver se um dia eu chego nesse nível, né, pastora Rafa? A esse ponto. Ele falou, Senhor, para que tu saiba, para que esse povo saiba que tu és o Deus de Israel, responda a minha oração. Manda fogo nesse lugar e queima esse holocausto. O que aconteceu? Fogo desceu. Queimou o holocausto. A Bíblia vai dizer que ele regou com água todo o altar cheio de água. Para provar que o negócio era forte mesmo. Cheio de água. O fogo desceu de uma forma que lambeu toda a água, não sobrou nada. Não sobrou nada. Quando o povo isso viu, todos os profetas começaram a fugir. Profetas de Baal, profetas de Azera. Então a lei dizia que aquele que oferece sacrifício de crianças, matam pessoas para sacrifício, esse deve morrer. Qual foi a ordem do profeta Elias? Desçam e matem todos os profetas. Desceu então aquela avalanche e acabou-se com os profetas de Baal e com os profetas de Azera. Que homem poderoso em Deus, irmão. Que experiência extraordinária em Deus. Quando ele termina esse ritual, esse desafio, essa experiência extraordinária, toda a nação de Israel começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus,
Só o Senhor é Deus. Toda a nação, só o Senhor é Deus. Parecendo um estádio de futebol, sabe aquela vozes de milhares de pessoas. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmão, se você tem uma experiência dessa, o que você pensa? Você fica grande, não fica? Poxa, Deus me usou poderosamente. Pode vir qualquer demoninho aí de qualquer classe que agora eu atropelo, vou passar por cima. Qualquer situação que eu puder enfrentar agora, eu estou forte, eu vi que Deus é comigo. Poderia continuar a sua trajetória como profeta, realizando sinais e maravilhas. Um homem extraordinário, com uma experiência revelada profunda em Deus. Agora perceba, que depois do desafio, vencendo os 400 profetas, vencendo os 400 profetisas de Azera, depois desse grande desafio, desse grande feito, uma simples palavra de um mensageiro, o profeta Elias entra em declínio, em decadência. Quando Acabe, ou Jezabel, melhor dizendo, ficou sabendo que os profetas delas estavam mortos, ela manda um mensageiro ao profeta Elias: diga para ele que amanhã, nessa mesma hora, faça os deuses o que quiserem comigo, se eu não matar a sua vida. Então desce o mensageiro, vai até o profeta Elias e replica a mensagem de Jezabel. Olha aqui, Jezabel manda te dizer que amanhã a esta hora, faça os deuses com ela o que quiser, se você não estiver morto, porque ela vai te matar, vai acabar com a tua vida. Uma palavra de um mensageiro negativa entrou no psicológico do profeta Elias, e agora o profeta Elias, um dos maiores profetas, que teve uma experiência extraordinária, uma revelação profunda em Deus, entra em uma crise espiritual e foge daquele lugar. A Bíblia vai dizer que ele pega o seu moço, sai correndo, entra no deserto de Berseba, deixa o moço, caminha por um dia e ele dorme. Quando ele dorme, vem o anjo do Senhor, levanta, aqui não é seu lugar, se alimenta, caminha um pouco mais. Com aquele pão, a Bíblia vai dizer que ele teve força para poder caminhar 40 dias mais. Depois do final dos 40 dias, ele entra em uma caverna. E quando ele entra na caverna, ele fala: basta, chega, não quero mais saber de pastor, de ser pastor. Entrego aqui a minha credencial, né, pastorado? Não quero mais saber de ministério. Cuidar de crianças, chega. Chega. Cuidar de filho dos outros, mal educado, não quero. Mais ou menos isso, né? Não quero mais saber de ser voluntário, Giovanni. Culto de domingo, nesse frio de Washington, não quero saber. Tem neve. Não quero saber mais de sacrifício, fazer carisma, fazer start, gerações. Não quero mais saber Deus, basta, eu quero morrer. Não tem mais condições de eu continuar caminhando. Tira a minha vida, porque eu não quero saber de mais nada contigo. O que você faria, irmão, se você deixasse tudo na tua vida para servir a Ele, e de repente você percebe que servir a Ele só te causa problemas, só te causa dificuldades? E às vezes é assim, viu? Você deixa tudo para servir a Jesus, daqui a pouco você percebe que servir a Ele não é bem assim não. Eita, está trazendo uns probleminha aqui que eu não tenho controle. Mudou toda a minha estrutura aqui, a minha vida. Parece que não é mais ou menos assim? Pode ser que alguém aqui pense assim, ó, depois que eu me converti o negócio virou de ponta cabeça. Era para melhorar, piorou. Piorou entre aspas. Era para ser melhor, eu pensava que ia ser diferente, né, Ivo? Mas o negócio aqui descambou e eu estou nesse momento aqui de crise espiritual, passando por um momento de dificuldade, um momento de prova, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sirvo a Jesus, estou na casa de Deus, vou à igreja, e por que é que eu estou sofrendo dessa forma? Por que é que eu estou passando por luta? Por que é que eu tenho que estar me escondendo do ICE? Oh, Satanás! Por que é que eu tenho que ter essa preocupação com o policial? Por que é que eu não tenho dinheiro para pagar aluguel? São coisas da vida que acontecem com todos aqueles que servem a Jesus.
Então, para você entender, Deus te trouxe aqui nessa manhã e me trouxe lá de Orlando para dizer para você que algo está acontecendo, uma movimentação diferente, as coisas vão mudar. Deus vai abrir uma porta na tua vida, vai trazer à existência aquilo que não existe, e o nome dele vai ser glorificado através da tua casa e da tua família. Deus é poderoso, mas o profeta Elias está em crise, irmão. Entra na caverna e fala: não quero mais saber não, não quero saber de ser crente não, não quero saber de igreja não. Será que tem alguém aqui assim? Não erga a mão não, fica tranquilo, baixa a mão aí. Não vou na igreja não. Aí vem na marra. Hoje, amanhã não vou na igreja, viu, mulher? Se quiser tu vai, pega o carro e vai, porque eu vou ficar em casa. Ou ao contrário, né? Ó, maridão, se você quiser vai, porque eu estou cansado. E eu não estou falando de pecado, irmão. Estou falando de enfado, cansaço, desequilíbrio emocional. Sabe quando você está farto, está enfadado de tudo, estressado? Isso pode te levar ao pecado, porque você vai enfraquecendo, lógico. Mas é o cansaço do dia a dia, o cansaço das provas, das dificuldades. E queremos parar, queremos desistir, não queremos mais saber de servir a Jesus. Então Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que você, e assim como o profeta Elias, que viu sinais e maravilhas, prodígios, este homem, ele é sujeito às mesmas paixões que você. Não tem escolhidinho de Deus. Todos passam pelo processo. E eu não sei qual é o processo da tua vida, irmão. Não te conheço profundamente. Eu não sei o que é que você tem enfrentado. Qual é a tua dificuldade? Eu não sei em que momento da tua vida você está. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que esteja no momento bom. Continue assim, vai orando, continue orando. Mas você que está na prova, está passando pelo dia mal, está passando por dificuldades, por provações, dentro da caverna. Eu vim aqui para te atrapalhar um pouquinho nessa manhã. Eu vim aqui com autoridade no mundo espiritual, enviado por Deus, sabe para fazer o quê? Para botar uma dinamite dentro da sua caverna e dizer para você: sai para fora, porque aí não é o teu lugar, você não vai morrer aí, porque Deus não fez você para ficar dentro dessa caverna. Aí não é o seu lugar, sua estadia acabou. Olha para um ou dois aí, diga aí: sua estadia acabou, irmão. Com essa voz aí, irmão, eu levantava do teu lado, eu iria embora. Voz de profeta é com autoridade. Olha na baga do olho dele. Você tem autoridade para dizer para ele: sua estadia acabou, saia da caverna, porque Deus é contigo. Acabou, irmão. A estadia da caverna acabou. Deus te trouxe aqui nessa manhã e me trouxe aqui também para dizer para você que a tua estadia de a caverna acabou. Mas por que, pastor? Porque Deus veio ao teu encontro. Hoje Ele marcou para estar do teu lado, para estar contigo. Agora vamos lá, Elias está dentro da caverna, com dificuldade. Aí de repente a Bíblia fala que veio um terremoto, onde ele estava. Quando veio o terremoto, a Bíblia vai dizer que Deus não estava no meio do terremoto. Aí vem um vento forte com saraiva lá e querendo destruir tudo. E o texto vai dizer que Deus não estava no meio do vento forte. De repente, vem uma brisa mansa e serena. E o profeta Elias entendeu que era Deus que estava presente com ele na caverna. Sabe o que eu acho mais interessante, pastorados? Que Deus, Ele não se apresenta a nós somente quando nós estamos bem, na bonança. Deus não se apresenta a nós somente em que nós estamos buscando a Ele de uma forma extraordinária, espiritualmente falando super bem. Deus se apresenta nos momentos da dificuldade também, no momento dos conflitos, das guerras. E o texto vai dizer que Deus se apresenta através de uma brisa mansa e serena ao profeta Elias. E faz uma pergunta simples para o profeta: Elias, o que você está fazendo aqui? O que
que você está fazendo aqui? Hã? Se fosse outro, você pirou? Olha o que está acontecendo. E ele responde a Deus: Senhor, eu tenho sido zeloso demais pela tua palavra. Eu tenho sido zeloso demais por tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado. Mas o que acontece é que surgiu essa mulher aí, essa endemoniada chamada Jezabel. E essa mulher aí está acabou com todos os seus profetas. Está matando todo mundo. Eu não quero morrer na mão dela. Então para mim basta. Pode me tirar minha vida. Aí Deus dá uma ordem ao profeta Elias: Elias, volta pelo mesmo caminho. Unja Jeú, rei de Israel, Azael, rei de Samaria, e unja Eliseu como profeta em seu lugar. Agora sai da caverna. Ou seja, a estadia acabou. Sai do território, porque aqui não te pertence. Volta pelo teu caminho, porque eu tenho coisas grandes para poder fazer ainda em Israel. E outra, Elias, você não está sozinho. Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Jezabel e Acabe de Baal. Às vezes você veio aqui nessa manhã pensando que você está sozinho, abandonado. Deus me abandonou. Não tenho amigos. Ninguém olha para mim. Ó céus, ó terra, ó vida, né? Vem na igreja, ninguém olha para mim. Ninguém me cumprimenta mais. Ninguém me dá um abraço. Ninguém me dá um sorriso. Eu estou sozinho. Eu sou um zero à esquerda. O verme do garrapato. Ai, Jesus, socorro, help me. Senão eu vou morrer. Não, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que Ele zela por você. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que você é especial nas mãos do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa manhã, irmão. Isso aqui não é simplesmente um ambiente qualquer que você vai de um shopping ou de um parque de diversões. Você veio a um santuário, e nesse santuário existe uma palavra ordenada de Deus para ser liberada ao teu favor. A brisa mansa e serena está vindo ao seu encontro para dizer para você: você não está sozinho. Você tem uma igreja que olha por você, que ora por você. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem um povo que ainda não rendeu aos pecados do mundo. Você veio na presença daquele que pode mudar a sua história. Você não está sozinho. Olha para um ou dois e diga para ele: você não está sozinho. Deus está se apresentando a ti. Labando que mandara súbia. Oh, Espírito Santo poderoso de Israel, Deus está movendo algo aqui nessa manhã, irmão. Eu sinto pelos olhos da fé Deus pegando na mão de muita gente, colocando de pé e dizendo: a caverna não é morada, a caverna não é simplesmente uma estadia. Sai da caverna, porque eu vou te conduzir ao território do milagre. Oh, Espírito Santo poderoso. Quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava no meu coração: diga para a minha igreja que eu ainda estou no controle da história da humanidade. Diga para a minha igreja que eu não perdi o controle. Labando que mandara súbia. Olha só o que aconteceu esses dias lá em Orlando. Uma irmã foi dar um testemunho. Nós participamos do culto Hope, que é um culto de campanha, um culto onde você testemunha as coisas. E a irmã subiu para poder dar um testemunho. Ela falou: isso aqui é só para tranquilizar o teu coração, irmão. Se Deus não quiser que aconteça algo com você, não tem demônio que vai fazer acontecer alguma coisa. Descansa o teu coração. Ela dirigindo no trânsito de Orlando, foi parada por um policial. O policial desceu do carro dele, veio até ela com uma filha de 5 anos, no banco de trás. E o policial falou para ela: me dá seus documentos. Ela deu o documento: você vai ser presa. E ela ficou quieta. Pegou o documento, foi até o carro, ficou alguns minutos, voltou. E ele falou para ela: você sabe que eu vou te prender. Saiu do carro novamente, foi para o carro dele. E ele ficou um período de 1h e 50 minutos entre o carro dela e o carro dele. Entre o carro dela e o carro dele. A palavra negativa o que era? De Jezabel: diga a ele que ele vai morrer. A palavra negativa o que era? O policial: eu vou te prender. A palavra negativa o que é? Você vai ser deportada.
A palavra negativa o que é? O Ice vai te pegar. A palavra negativa sempre é algo de ruim. E 1h50 o policial indo até o carro e voltando para ela. Deu 1h50, ela dizendo que o policial veio e falou assim: eu não sei o que é que aconteceu. Você sabe que eu não iria te liberar, mas pode ir embora, porque eu estou ligando faz um tempão para o ICE e eles não me atendem. Pode ir embora. Porque a palavra negativa era prisão, deportação, seja mais algo de ruim o que for. Mas a palavra positiva é essa: sai da caverna, porque tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Eu sou contigo, eu sou Deus de Israel, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo. Ninguém toca em um fio de cabelo teu se não for da minha permissão. E se eu não permitir, não tem demônio, capeta no inferno, macumbeiro, feiticeiro, maligno que vai tocar na tua vida. Eu te guardo, eu te protejo, e ninguém vai impedir o projeto que eu tenho na sua história nesse lugar. É assim que funciona, irmão. Agora tanta gente entrando numa pane violenta, pastorados, deixando a fobia tomar conta, perdendo o equilíbrio emocional. Irmão, a gente fica preocupado. E eu não estou falando aqui porque eu sou um Elias ou um semideus, não. Você acha que eu não me preocupo também? Todo mundo tem preocupações. Agora não podemos deixar que essa fobia, essa ansiedade tome conta do nosso coração. Onde está a sua confiança nessa manhã? Onde está a tua dependência? Quem foi que te chamou? Ah, foi o teu vizinho lá do bairro pobre que você morava lá no Brasil? Então você vai voltar para o Brasil mesmo. Agora, se foi Deus quem te chamou, irmão, se Ele quiser que você volte lá para o bairro pobre onde você morava no Brasil, você vai voltar e não vai ter jeito. Agora, se Ele não quiser, eu vou te dar uma notícia. Se Deus não quiser, se Deus não quiser que você saia desse território, dessa cidade, se Deus não quiser que você volte para o Brasil, se Deus não quiser que você volte para o lugar de onde você morava, não existe nada que vai fazer você sair desse lugar. Ninguém vai tirar a planta dos seus pés desse território. Ninguém vai tocar na sua casa, na sua família. Ninguém vai tocar em um fio de cabelo teu. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: coloque a sua dependência em Deus. Confia no Deus que te chamou, no Deus que te vocacionou. Ei, você precisa de um abalo espiritual dentro de você. O Espírito Santo está te chacoalhando nessa manhã, está dizendo: em quem é que você tem confiado? Onde é que você tem depositado a tua confiança? Meu irmão, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos dizer que Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que existe uma movimentação no mundo espiritual, e aquilo que é teu já está em movimento, aquilo que é teu já está sendo movido, está vindo ao teu favor, está vindo ao teu encontro, e Deus vai provar para você que Ele continua sendo Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Sua estadia acabou. Fala mais uma vez para um ou dois aí. Sua estadia acabou, irmão. Sai da caverna. Sai da caverna. Agora sabe o que é interessante? Olha só. Que a maior experiência do profeta Elias não foi parar de chover, e nem foi o desafio no Monte Carmelo. Foi na caverna. Porque quando Deus se apresenta a ele, Deus dá uma explosão no seu ministério. Olha só, ele era profeta e não sacerdote. Agora Deus fala: sai daqui, unge ao rei Jeú, unge o rei Azael, e levanta Eliseu em seu lugar. Ele não tinha unção sacerdotal, mas ele subiu de nível. Agora eu estou te dando uma unção sacerdotal.
Você não é mais simplesmente um profeta, e o profeta na verdade. Mas você não é mais simplesmente um profeta. Agora você tem a unção sacerdotal. O seu nível espiritual subiu. Existe uma explosão ministerial na tua vida. E eu vou te levar para as fronteiras. Sai de Samaria, sai dos montes de Gileade, sai das montanhas e vai, atravessa a fronteira. Vai para todo Gilgal, vai para todo Israel, vai para Samaria, vai até os confins da terra e unge aquele que eu ordenei. Então por que é que crente sofre, irmão? Para ter uma experiência revelada de Deus. Parece tão simples, né? Na sexta-feira a gente falava que um dos versículos que mais me impacta é o versículo 5 do capítulo 42 de Jó. Olha a declaração desse homem. Depois de tanta prova, tanta dificuldade, tanta guerra, ele recebe uma revelação, ele verbaliza algo, um sentimento tão profundo que ele fala: Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está dizendo? Eu tinha uma experiência. Agora, depois da prova, depois da luta, eu tenho outra. Eu te vejo de uma forma diferente. A prova é para mudar você mesmo. É para mudar eu mesmo. Porque a prova não muda Deus, mas muda a nossa forma de pensar, de agir. A perspectiva de vida muda. Você tem uma nova visão. É ampliado para você algo diferente. E você começa a enxergar as coisas diferentes, né? A questão do copo lá com água pela metade, né? Para uns está cheio, para outros está vazio. Está na metade. Cada um tem uma forma, uma perspectiva de visão, uma ótica. Então, irmão, se você está na prova, pode se colocar de pé. Se você está na prova, na dificuldade, deixa eu falar para você. Vou te falar o que a Bíblia fala. Alegrai-vos por passar-vos por tribulações e provações. Porque a provação, ela produz a paciência. A paciência, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Então nessa manhã, se você está passando por uma prova, é até difícil a gente falar isso, mas alegre o teu coração. Se alegre. Você é um privilegiado, sabe por quê? Porque Deus vai trazer uma nova revelação na tua vida. Você vai enxergar um Deus que você não havia enxergado ainda. E eu quero fazer uma oração. Você que está passando por este processo e precisa de um fortalecimento espiritual, um renovo, vou pedir a você que você saia do seu lugar. Nós vamos cantar um louvor aqui. E eu vou pedir a você que você saia do seu lugar. Vem aqui diante do altar do Senhor. Nós vamos orar. E você vai receber o fortalecimento e a graça de Deus nessa manhã. Pode sair do seu lugar, você que deseja.